Vamos agora para as formas de reprodução dos procariotos, tá? Então, a reprodução assexuada é a mais frequente, né? A mais importante, em que uma célula vai dar origem a outras duas, tá? Como é que isso vai acontecer? A gente vai chamar essa reprodução de bipartição, partir em dois. Para ela acontecer, primeiro, o material genético vai ter que ser duplicado. Então, aqui, ó, o cromossomo bacteriano ele vai ser duplicado. Depois do cromossomo bacteriano duplicado, a membrana plasmática vai ter um estrangulamento, vai separar as membranas e depois a parede se divide, dando origem às duas novas células. Tá? Então, a reprodução assexuada por bipartição é a mais importante aqui para os tipos de reprodução, né? Ela é rápida, tá? Então, em condições ótimas, né? Uma célula forma duas em menos de 20 minutos. Então, ela é super rápida. E aí, a gente pode ter uma descrição gráfica desse crescimento bacteriano, né? Então, curva típica de crescimento vai ser relacionada à reprodução assexuada, tá? Então, pensando aqui, ó, então nesse eixo aqui a gente vai ter o número de bactérias em função do tempo. Então, no começo do estabelecimento de uma bactéria num determinado ambiente, certo? Então, algumas células da bactéria chegaram no ambiente ali. Elas vão já imediatamente começar a se multiplicar? Não, porque elas estão chegando no ambiente novo, certo? Então, elas estão se adaptando a esse novo ambiente. Por exemplo, a sua garganta. Então, elas vão se chegar ali primeiro, né? Então, essa fase a gente vai chamar de fase de latência, em que não tem crescimento bacteriano. Mas depois que elas já estão estabelecidas, viram que o ambiente é legal, opa, dá para multiplicar. E essa multiplicação, ela é rápida, tá? Ela é super rápida. Se a gente pegar no tempo aqui, ó, em um tempo curto, um período de tempo pequeno, a gente tem um crescimento muito grande. A gente vai chamar essa fase de crescimento exponencial. Chega uma hora que tem muitas bactérias já, né? Então, não está num ambiente tão favorável assim para elas continuarem se multiplicando. Então, fase estacionária quando chega nesse platô, essa fase de parou o crescimento, mantém o tamanho da população. Se o ambiente continuar igual, com o mesmo número de organismos ali, não vai começar a rolar competição? Então, as células que estão ali começam a competir por nutrientes, por exemplo. E aí, o número populacional reduz, certo? Mais importante daqui é, o começo do estabelecimento não tem uma reprodução efetiva, mas depois de um tempo, a fase de crescimento exponencial acontece se as condições forem ok para isso, beleza? E a gente vai ter alguns exemplos de reprodução sexuada, tá? Para as bactérias, para os procariontes. Reprodução sexuada, lembrem-se que a gente está falando de recombinação de material genético, tá? A mais comum delas a gente vai chamar de conjugação. Lembram dos pelos que eu falei lá atrás, né? E dos plasmídios? Então, o que a gente tem aqui, ó? Essa bactéria com esse cromossomo bacteriano azul e alguns plasmídios vermelhos aqui. Vamos supor que esses plasmídios confiram resistência a antibióticos. Então, essa célula tem, essa célula não tem. Por meio dos pelos, né, dos pelos F, os plasmídios são transferidos de uma célula que tem para uma célula que não tem, tá? Quando isso acontece, depois que essa transferência aconteceu, olha, agora as duas bactérias têm os plasmídios. E aí, quando elas se reproduzem assexuadamente, os plasmídios também são multiplicados, também são espalhados, né, para as novas células. Então, a gente só precisa de uma bactéria na população que seja resistente. Se só tiver uma e ela for capaz de conjugar, né, de passar esse plasmídio para as outras, o resto da população se torna resistente. É por isso que o cuidado com o uso de antibióticos é muito sério,
É por isso que o uso ele é só com receita e prescrição médica e que você não deve tomar antibiótico sem receita e acompanhamento médico. Por quê? O seu tratamento, por exemplo, é de 7 dias de antibiótico, né? Você estava lá com uma infecção de garganta e o médico te passou antibiótico para tomar por 7 dias. Beleza. Você toma 3 dias e já se sente melhor. E aí, no quarto dia, você já fala que você não quer tomar mais, porque você já sarou. Qual é o problema disso? Nos primeiros dias, quais bactérias vão ser eliminadas? Aquelas que são mais sensíveis ao antibiótico, certo? Beleza. Então, quando você toma só uma parte do medicamento, você só faz uma parte do tratamento, você só elimina as bactérias que eram mais sensíveis. Aquelas que tinham resistência não foram eliminadas. E aí elas multiplicam, elas conseguem passar esse gene de resistência para outras que não tinham. E aí, numa próxima vez que você precisar tomar esse antibiótico contra essas bactérias, ele não funciona. Foi daí que surgiram as superbactérias de ambiente hospitalar, tá? É por isso que deve ser exigido muito rigor com o uso de antibiótico e não é qualquer um para qualquer coisa que você vai tomar azitromicina, beleza? Um outro tipo de reprodução sexuada para as bactérias é um que a gente chama de transdução, tá? Então, conjugação, as bactérias se ligam pelo pelo F, que é uma ponte de citoplasma, né? E aí os plasmídios passam de quem tem para quem não tem. Isso é conjugação. A transdução vai ocorrer um compartilhamento de material genético de bactérias usando um vetor, tá? Por meio de um vetor que é um vírus. Lembra do bacteriófago? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, um bacteriófago inserindo o DNA dele numa célula bacteriana. Vamos imaginar que esse bacteriófago, ele vai, o DNA dele vai comandar a destruição, né, do cromossomo bacteriano. E vai se colocar, vai produzir novas partículas do vírus. Mas uma dessas partículas do vírus vai conter uma parte do DNA da bactéria, né, daquela bactéria inicial. E aí, quando esses novos vírus forem infectar outra bactéria, eles vão injetar nela um DNA que tinha um pouquinho daquela primeira bactéria, tá? Então, a reprodução por transdução acontece aí por meio de um vetor. Então, os vírus, os bacteriófagos, né, sendo capazes de levar, de carregar pedaços de um DNA de uma bactéria para outra. E a última forma de reprodução, que a gente chama de sexuada, é a transformação. As bactérias têm capacidade de absorver DNA do meio. Então, naquele mesmo exemplo dos antibióticos, né? Se algumas bactérias próximas a essa aqui tiverem morrido, tiverem sofrido lise por ação do antibiótico, fragmentos do DNA delas vão estar expostos no ambiente aqui, né? E aí essa célula pode absorver esses fragmentos e aí ela vai estar transformada. Essas técnicas aqui, né, a transdução e a transformação são muito usadas em técnicas de biotecnologia, em que se quer inserir um fragmento, né, se quer inserir um gene numa determinada bactéria para um fim, né, biotecnológico. Aí. Por exemplo, conseguir inserir em uma certa planta um gene de resistência a um determinado inseto. Né? Então, por exemplo, existe um milho, que é o milho BT, ele é um transgênico, porque ele recebeu, a planta de milho tem genes de uma bactéria, que é o Bacillus thuringiensis. Essa bactéria, né, esse gene, confere um sabor ruim nas folhas da planta contra umas lagartas. Então, as lagartas não comem a folha do milho porque elas sentem um gosto ruim. Por que tem gosto ruim? Porque tem esse gene dessa bactéria inserido no DNA da planta, tá? E aí esse processo, né, para criar o transgênico se usa desses processos aqui.
Uma última forma, que a gente não vai chamar de reprodução, porque não vai ter aumento de células, mas é importante a gente saber da esporulação, tá? Na esporulação são formados esporos. Só que os esporos bacterianos não têm função reprodutiva, eles têm uma função de resistência. Uma bactéria vai formar esporos quando as condições são ligeiramente desfavoráveis. É muito comum esporo para Clostridium botulinum, por exemplo, causador do botulismo. Como é que vai acontecer? Uma bactéria que vai perceber que ela está num ambiente hostil, né, no ambiente, por exemplo, inóspito. Lembra que o Clostridium ele é anaeróbio obrigatório. Então, se esse ambiente onde ela está tem um aumento, por exemplo, da concentração de oxigênio, já é ruim para ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai formar um endósporo, um esporo interno. Então, o material genético ele vai ser copiado, tá? Então, ele vai criar uma cópia do material genético e vai formar uma capa aqui em volta desse material genético, tá? Uma capa bem resistente, uma parede muito rígida. E aí o resto da célula se degrada, o resto da célula é perdido, por exemplo. E aí o endósporo, o esporo interno, fica ali viável, né? Porque ele tem essa cápsula, esse revestimento bastante resistente. Quando as condições ambientes melhorarem, né? Então, por exemplo, aqui, quando tiver água, quando tiver baixa concentração de oxigênio, esse endósporo ele entra em atividade metabólica de novo, se desenvolve em uma nova célula capaz de reproduzir.